Olá a todos e a todas. Damos continuidade à série de vídeos introdutórios sobre alguns dos conteúdos importantes da disciplina de História para terceiro ano do ensino médio. Tenho a intenção de contribuir na medida do possível e ajudar os alunos que pretendem prosseguir, né, com algumas atividades e aprofundando alguns conhecimentos, né, nesse período de quarentena em que todos vivenciamos, né? Já trabalhamos e discutimos aqui brevemente sobre a Belle Époque, sobre a Primeira Guerra Mundial, os impactos, né, e as consequências, os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. E hoje prosseguimos falando sobre na verdade, iniciamos, né, um novo conteúdo que se relaciona, né, está amarrado a esses anteriores e que é importantíssimo, né, nos currículos da disciplina de História para terceiro ano e tem um interesse bastante pertinente para as sociedades, né? É uma discussão bastante que tem consequências e impactos e relações bastante atuais, né? E como a gente vai perceber, né? Então, hoje a gente inicia falando sobre a Revolução Russa, né, de 1917, que é um dos grandes marcos da luta dos trabalhadores, né, por melhores condições de vida e por um novo sistema, digamos, político e econômico em que novas possibilidades de vida, né, novas visões de mundo iniciam, né, e digamos são colocadas na prática na Rússia em 1917. Né? A gente sabe que os trabalhadores, sobretudo europeus, vinham lutando, se organizando desde finais do século XVIII e XIX, com os desenvolvimentos da Revolução Industrial, né? E é no início do século XX, mais precisamente em 1917, que esses trabalhadores vão, digamos, atuar, né? Praticar todas as teorias socialistas e comunistas que vinham sendo desenvolvidas ao longo dos últimos tempos, né? Com Karl Marx, Friedrich Engels, com os anarquistas e com uma série de autores intelectuais europeus que vão mostrando a desigualdade social e econômica, né? Da exploração dos trabalhadores. E em 1917 é iniciada, é aprofundada, digamos, a primeira luta dos trabalhadores russos, né, contra, contra um regime monarquista, né, governado por czares, né, czares, ou seja, imperadores russos. Né. A primeira questão interessante a ser pontuada, e hoje, digamos, é o primeiro vídeo introdutório, né, e de uma primeira etapa dessa Revolução Russa de 1917, é se perguntar o que é uma revolução. Né? Eu acho que é isso importante que todos consigam problematizar, pensar a respeito. O que é uma revolução? Da onde vem esse termo? O que ele significa? Quais são as consequências que uma revolução traz? Né? Como a gente pode caracterizar uma revolução? Na verdade, a revolução é um termo importado da astronomia e das ciências exatas, né, para a história e para as ciências humanas, que tem relação com a revolução dos planetas, né, com os movimentos planetários, né, o movimento onde os planetas têm a sua órbita, têm todo o seu percurso, né,
Então, a revolução, esse termo, né, tem uma origem na astronomia, né, e ele, digamos, é trazido, recuperado na história para tratar de grandes transformações sociais, de grandes movimentos que acontecem na sociedade. Quando a estrutura de uma sociedade é muito modificada, é transformada, isso caracteriza um movimento revolucionário. E por isso que os historiadores chamam o movimento russo de 1917 como uma revolução, porque foi uma transformação da sociedade, né? Tem um grande impacto socioeconômico, político nesse movimento. Então não é uma simples reforma, um ajuste, uma melhoria, uma pequena mudança. É uma grande transformação. Então, revolução, didaticamente, de modo simples para entender, é uma grande transformação da sociedade, né? E por que vai ser caracterizado como uma revolução, o movimento de 1917 na Rússia? Porque toda a sociedade é afetada, ela é transformada, né? Sai um movimento, sai um regime governado por imperadores. Nessa ocasião, Nicolau II é o último imperador russo, né? Onde a Rússia tem toda uma dinâmica de governança, então, né? E entram os grupos mais desprivilegiados, né? Que eram trabalhadores, operários e camponeses no poder. Ou seja, você troca, é uma mudança profunda, é uma grande transformação. Ou seja, grupos nobres, privilegiados, que detêm o poder, perdem esse poder para outros grupos que normalmente não tinham poder algum, né? Que eram sempre afastados do poder, né? Ou seja, é uma grande transformação. Você troca um sistema aristocrático, monárquico e aonde exige uma base capitalista para as relações, né, de produção, e você troca por um regime intitulado como comunista, né? E há várias discussões sobre esse movimento, né? É um tema muito cobrado em vestibulares, em provas de concursos, né? Porque foi um grande impacto, né? Foi uma das primeiras vezes na história, a mais importante, né? Vez em que os trabalhadores tomaram o poder, digamos assim, né? Os grupos que normalmente não têm acesso a esse poder tomam, né, esse poder, baseado nas ideias de pensadores intelectuais, né, que defendiam o fim da exploração dos homens, né, o fim da exploração do trabalho de homens sobre homens, certo? Eu tenho aqui alguns slides que eu enviarei aos interessados, né, e no nosso grupo de estudos do WhatsApp. E é importante situar quais são, digamos, qual é o pano de fundo dessa revolução. Como foi possível que ocorresse essa revolução na Rússia? Por que na Rússia, né, e não em outro grande país europeu? A gente tem que lembrar que existiam países e nações muito mais desenvolvidas que a Rússia nesse momento, nesse início do século XX. O berço da Revolução Industrial era a Inglaterra. A Alemanha era um país que tinha um desenvolvimento industrial mais acentuado, né? E muitos intelectuais, né, que defendiam essas teses socialistas e comunistas entendiam que a revolução comunista se daria num país onde tinha um alto desenvolvimento industrial e os trabalhadores que eram engrenagens dessa industrialização tomariam o poder, né? E vai acontecer numa nação que é um gigantesco império, né? Um gigantesco império
entre o continente europeu e asiático, né, o país com a maior extensão territorial, que tinha muitos territórios nesse momento, governada por imperadores, né, no caso o último era Nicolau II, né, o que estava no cargo. E esse gigantesco império era basicamente uma nação agrária, né, e pobre, porque nesse regime absolutista, onde um rei detém o poder absoluto, controla a nação de maneira dura e intransigente, uma pequena minoria é que vivia bem e tinha uma condição de vida favorável, né, que eram os nobres, grandes oficiais militares, a igreja ortodoxa, né, que era a igreja dominante no Império Russo, e essa família real, né, que cercam o, o czar, o imperador russo. Né. É importante dizer que a maioria da população russa era camponesa, né. As estatísticas giram em torno de 85% da população era agrária, russa, era camponesa, vivia do campo, do trabalho campesino, da terra, né? Ou seja, a maioria da população, inclusive pelas dimensões territoriais, então vivia das atividades do campo, né? Da agricultura, né? E eram muito pobres, né? Muito humildes, né? É importante fazer uma pequena definição aqui do termo czar. Né? Czar, C-Z-A-R, czar é uma palavra usada para se referir aos imperadores russos, mas que tem uma origem lá no latim e no grego, né? Do César romano, que eram os imperadores romanos, né? E a pronúncia é czar, com T. Então, quando a gente fala em czar, a gente está falando dos grandes imperadores russos, né, que se sucederam no poder por vários séculos, certo? Que era uma referência ao poder, né, aos governantes do Império Russo ao longo dos séculos. Então, a gente tem que dizer que se 85% da população era campesina, pobre, humilde, né, 15%, esses outros 15% a gente pode dividir em operários, fabris, que trabalhavam em fábricas nas grandes cidades, e uma minoria ínfima, né, que a gente poderia chegar, sei lá, 1%, né, não mais do que isso, não muito mais do que isso, que eram então essas pessoas que rodeavam, né, o czar, né, a família, os nobres, os grandes funcionários, os grandes representantes da igreja ortodoxa, os grandes oficiais. Né? Então, uma minoria é que tinha boas condições. A maioria era camponesa e os outros restantes, vamos colocar aí 12, 13, 14%, eram de operários, trabalhadores das fábricas, né, russas, que trabalhavam nas grandes cidades em péssimas condições de trabalho, com salários baixíssimos, ambientes insalubres, sem direitos e nada, né, nesse sentido. Né? Então, a situação da imensa maioria do povo russo era muito ruim, muito injusta, a sociedade russa era muito injusta. Né? E através de algumas lideranças, né, a Rússia vai começar, desde o início do século, movimentos em 1904, 1905 começam a ter tensões, atritos com o absolutismo monárquico do Nicolau II. Né? Com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1917, isso vai ficar cada vez mais evidente, né? Essa pobreza e essa injustiça da sociedade russa. O czar Nicolau II vai investir muito dinheiro, né? Vai investir grandes cifras
né, na guerra para equipar o exército, os seus soldados, né, e os operários da cidade e os camponeses do campo, da área rural, eles começam a estreitar as suas ideias, começam a ter ideias comuns através de lideranças que interagiam entre esses dois grupos, que eram a maioria da população, né? E começaram então a, digamos, acender o rastilho de pólvora para uma revolução e exigir maior participação na sociedade, maior atuação, melhores condições e uma vida melhor, né? Com os investimentos russos na guerra, quem mais sofreu foi quem? Foi a nobreza? Foram todas as pessoas que rodeavam o czar Nicolau II? Não. Quem sofre na pele são as pessoas mais pobres, que era a maioria da população russa, que vão ter seus alimentos restringidos, restritos cada vez mais, vão ter maiores dificuldades, vão perder seus empregos, vão ter que lutar por uma guerra que é de outras pessoas, que não faz sentido essa guerra para eles, eles têm um problema de subsistência, de vivência muito maior do que querer se envolver nos problemas externos de outras nações, né? Então, esses operários e camponeses começam, aos poucos, cada vez mais, se revoltar com essa situação, né? Porque nesse período de guerra eles vão ser mais ainda prejudicados, né? Então, em final de 1917, a Revolução é iniciada, né? Unindo, digamos, a maioria da população russa. Observem bem, nós temos dois grupos principais: operários, ou seja, operários representantes da cidade, camponeses representando do campo. Digamos que há uma união, né, do campo com a cidade para transformar a Rússia, né? Quando vocês normalmente veem aquele símbolo da União Soviética, da bandeira da União Soviética, ou que representa um dos pilares do comunismo, que é a foice, né, e a enxada, representa nada mais do que objetos de trabalho, né, do povo russo, né? A foice é o trabalho do camponês, né, do campo, né? Então, esses objetos são representativos dessa aliança do povo russo, certo? Então, é importante destacar, né, que a Revolução Russa é um grande marco, né, onde intelectuais russos dão novas ideias, né, para a vida, né? Eles acham que a vida tem que ser diferente, né? A exploração do homem sobre o homem, ela não é a ideal, né? Então, essa união do povo russo em 1917 vai dar origem a essa revolução. Hoje a gente teve então esse breve entrada nesse tema, né? Continuamos falando sobre os grupos revolucionários na revolução, na entrada dos grupos na revolução, né? E continuamos trabalhando sobre esse movimento que é marcante no século XX. É importante lembrar, e eu destacaria então, que o que marca mesmo a revolução é essa união, né, por um momento, pelo menos, de grandes parcelas dos trabalhadores russos, né, que representavam o campo e a cidade. Então, quando a gente fala naquele símbolo que todo mundo está acostumado, né, a foice e o martelo, né, e eu repito porque antes eu falei foice e enxada, mas na verdade é um martelo, eu confundi. A foice representa o trabalho, o instrumento de trabalho do agricultor, e o martelo dos operários fabris da cidade. Então esse símbolo é muito emblemático
dessas disputas da Revolução Russa, né? A gente sabe que a Revolução foi muito impactante para a Rússia e para a humanidade, né? Muitos, a gente pode fazer um próprio paralelo, né, em contraponto com o que a gente vive hoje, né? A desigualdade social, ela é muito marcante na nossa sociedade, né? E na Revolução Russa também o era, né? E hoje quando a gente fala em epidemia, a pandemia do Covid-19, quais são os grupos mais afetados? São de pobres e trabalhadores, que não têm condições sanitárias, não têm reservas financeiras, então muitas vezes quebram quarentenas para sustentar suas famílias, né? E aí cabe o papel do Estado em ajudar a proteger essas pessoas, né? Garantir o sustento por um determinado período dessas pessoas, né? E são os pobres e os mais marginalizados, as classes mais desfavoráveis que sofrem. Então fica muito claro essa desigualdade, né? E que é marcada na história da humanidade, né? E isso acontece hoje e aconteceu na Revolução Russa, tá certo? A gente continua mais um, um vídeo nos próximos dias, continuando essa discussão. Feito? Muito obrigado, passem bem, se cuidem e fiquem em casa. Até mais.